Bom, pessoal, eu vou esperar só mais um pouquinho, tá? Para o pessoal entrar, em respeito aí ao horário, né? Porque eu sei que as mamães aqui têm crianças para cuidar, eu não sou mãe, né? Mas eu entendo. Então, antes de tudo, deixa eu me apresentar. Podem utilizar o chat, tá, gente? Coloque aí de onde vocês são e também se vocês já conhecem os óleos essenciais, até mesmo para eu saber, né, como guiar aqui antes da gente começar o nosso bate-papo com as meninas aqui. Então, coloca aqui no chat, do lado tem um chatzinho, coloca aí de onde é que vocês são, qual é a cidade de vocês. Algumas eu sei aqui qual é, mas coloca aí que é bom a gente saber, né, Keila? De onde? Sim. Keila, você fala de Eu onde? sou, eu sou de Maringá, no Paraná. Verdade, olha aí, ó, Paraná. Eu sou de Salvador, Tá Bahia. super frio hoje aqui. Ai, é mesmo? Aqui em Sim. Salvador não, tá calor. Eu tô vendo a Rosineide também tá de casaco, deve estar frio lá também, hein? Ah, aqui tá calor, né? Tá bem calor aqui, mas é isso. Tem semanas que faz um friozinho, mas a maioria das vezes aqui é realmente frio ou calor, né? Então, Uhum. eu vou começar aqui, tá? É o tempo que o pessoal entra. A Givoneide, eu acho que tá um pouquinho atrasada. Deixa eu mandar o último recadinho aqui no grupo. Eu acho, deixa eu tirar aqui. Pronto, pronto. Vou começar aqui, tá, gente? Antes que é o tempo do pessoal, as meninas chegarem. Espera. Tem alguém aqui pedindo socorro. Então, gente, eu vou tentar mais uma vez aqui no YouTube, que tem gente que não está conseguindo acessar aqui. Deixa eu testar aqui a última vez. Não tá indo. Mas não tem nada não. Então, vamos lá. Antes de a gente começar, tá? Antes das meninas chegarem aqui para poder bater um papo com a gente, eu vou, tá? Trazer uma introdução do que são os óleos essenciais. Não sei se todo mundo conhece, mas eu vou trazer aqui, tá? Só para a gente começar e é o tempo aí que mais pessoas chegam. Então, aqui. Então, trazendo um resumo, tá? O que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais, eles são compostos aromáticos naturais, voláteis, extremamente concentrados, tá? E encontrados nas plantas, nas flores, nos frutos, resinas, caules, enfim. Não são todas as plantas que possuem óleos essenciais, tá? Só as aromáticas. E o legal é que os óleos essenciais, ele tem de 50 a 70 vezes mais potência do que a própria planta, né? E aí os óleos essenciais, eles são seguros, eles são eficientes. E eu gosto muito, deixa eu ver que ele tá aqui, o hortelã-pimenta, né? Ele é uma gota do hortelã-pimenta corresponde a 28 xícaras de chá. É o meu preferido. Foi o primeiro óleo essencial que eu conheci. E aí, gente, deixa eu aceitar aqui duas meninas que acabaram de entrar. Continuando, né? Os óleos essenciais, existem vários, tá? No mercado. É muito importante você verificar se ele realmente é natural, se ele é realmente livre de contaminação, porque infelizmente, como cresceu muito, né? Por um lado é bom, mas por um lado nem tanto. Como cresceu tanto o mercado de óleos essenciais, começou a surgir, né,
imitações, vamos dizer assim, essências que não são óleos essenciais, né? Algumas empresas, eles também acabam diluindo ele e não falam para as pessoas. Então, os óleos essenciais que nós utilizamos são com selo CPTG, que é o Certificado de Pureza Testada e Garantida, onde garante ali, tá, a pureza dos óleos essenciais. Eles passam por milhares de testes. Existem três tipos de formas de uso dos óleos essenciais: aromática, tópica e ingestão. Eu trouxe aqui alguns óleos essenciais que algumas mamães utilizam e no final elas vão poder compartilhar, né, a experiência delas. A gente vai abrir também para vocês tirarem dúvida, conhecer mais, tá? Então, os óleos essenciais, eles são uma farmacinha natural, né? É você tirar ali, substituir os remédios, né, pelos óleos essenciais. E aqui eu separei alguns, então pega papel e caneta agora para anotar alguns. E as meninas aí, se quiserem, a Keila e a Gilvaneide, que eu já vi que já entraram, se quiserem compartilhar como é o uso com cada esse óleo, ou deixar também para o final, pode ser, tá? Então, o Vanguard, que é o óleo da proteção, ele vai apoiar aí no sistema imunológico, ele vai apoiar também nas ameaças sazonais. O Lemon, que é outro queridinho, ele vai ajudar na boa disposição, suporte para dor de garganta, dentre outras milhões de funcionalidades, né, do Lemon. O Zengest, gente, ele é um óleo essencial que ele ajuda, né, no sistema digestivo. Então, gases, quando comeu alguma coisa que não fez bem, prisão de ventre. Esse óleo essencial, ele é simplesmente maravilhoso e faz um verdadeiro milagre, né? Os outros... Opa! Cadê? Aqui. O outro é o Brief, que é um mix, né, de óleos essenciais que ajuda aí na questão respiratória. O Peppermint, ele também ajuda na questão respiratória, mas também vai ajudar a aliviar tensões, vai ajudar no apoio de concentração e foco. Tem o Deep Blue, que ele é um mix que vai ajudar na questão... Vocês estão me ouvindo? Eu acho que deu... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tava bem ruim, agora voltou ao normal. Acho que foi a internet aqui que deu uma travada. Mas, enfim, existe uma diversidade, né, Keila, de óleos essenciais que eu trouxe aqui para vocês conhecerem um pouco, para quem não conhece ainda, tá? E Keila e Gilvaneide, eu acho que Gilvaneide, você tá aí? Gilvaneide? Oi! Aí! Então, meninas, eu quero que vocês tragam as experiências de vocês, tá? Essas são as duas mães, as mamães que nós temos aqui, super especiais, tá? Então, quem quer começar? Qual das duas querem começar aí a se apresentar, falar como vocês têm usado os óleos essenciais? Quem quer? Eu começo. Pode deixar ela começar. Então, Gilvaneide, se apresente, fale de onde você é e fale como você começou, né, a utilizar os óleos essenciais, como tem sido essa experiência aí no seu dia a dia. Compartilha aí um pouquinho com a gente. Boa noite, eu sou Gilvaneide, moro em Camaçari. Eu conheci os óleos essenciais através do Instagram, né? De um comentário que eu fiz em um post falando sobre dermatite atópica, né? Porque eu tenho uma dermatite na pele, né? E aí eu tava muito aflita em busca de uma melhora para minha pele, né? Não foi nem a questão do meu filho, foi uma melhora para mim. Aí, né, uma aromaterapeuta me falou sobre os óleos essenciais. E aí, de início, né, eu não tive condições, né, de comprar o kit completo, mas eu aí iniciei com a farmacinha, com os 3 óleos do kit introdutório, que foi o lavanda, o peppermint e o lemon. E nessa época, meu filho estava no processo de avaliação na questão do autismo, né? Tinha mais ou menos 4 meses, né?
que eu tinha passado pela neuro, né? E ele estava em processo de avaliação. E os sintomas nele estavam mais aparentes para mim. Eu já enxergava o autismo, mas enxergava de outra forma. Eu achava que era hiperatividade, porque ele sempre foi uma criança muito agitada. O meu filho, quando ele foi diagnosticado, né, quando ele foi avaliado na questão do autismo, ele tinha 3 anos. Foi dia 7 de agosto de 2019. Esse mês fez um ano que ele passou pela neuro. Eu ainda não tenho o laudo, né? Eu ainda não consegui passar por ele, por uma médica neuropediatra que me desse o laudo, devido à pandemia. Mas, assim, os óleos essenciais veio num momento muito difícil na minha vida, porque foi um momento que meu filho apresentou o surto noturno, foi um momento que meu esposo ficou muito em negação, ele não aceitava, né, a questão do filho ser autista. E os sintomas no meu filho, né, os principais sinais, né, do autismo ficam muito mais aparentes, né? A dificuldade da compreensão, as birras eram muito intensas, ficaram bem mais visíveis, não eram birras de crianças típicas, eram birras bem mais intensas, né? E aí eu não entendia, né? Nesse processo eu não entendia por que ele não compreendia quando era falado que não podia, quando ia sair, que mesmo eu conversando com ele em casa, que se não se comportasse, a gente ia voltar. E mesmo assim ele dava birra, uma resistência assim, em entender, né? Em aceitar. E isso me afligia, né? Isso me incomodava em saber por que meu filho não compreendia e por que a fala dele ainda estava atrasada. Com 3 anos de idade, ele já falava, mas ele falava o básico. Ele ainda não formava frases. Quando eu descobri o autismo, né? Ele ainda não apresentava ecolalia, ele falava o básico, né? Ele falava papai, mamãe, pedia algumas coisas com mais dificuldade, né? Era mais apontar, ele não solicitava verbalmente, ele apontava ou levava a gente para aquilo que ele queria. E assim, quando eu comecei a usar o óleo de lavanda, que foi um que eu introduzi nele, foi o primeiro, eu percebi, né? Não percebi logo no início, mas com o tempo eu percebi que as noites de sono ficaram mais tranquilas, que eram noites terríveis. Os surtos noturnos eram terríveis. Acordava chorando, gritando, batendo na gente. E era um dia tranquilo, tipo assim, ele na época ele já estudava, né? Ele entrou na escola com 3 anos. Na época, o meu esposo não queria aceitar ele entrar na escola, né? Ele não achava que ele estava na idade de ir para a escola. Por meu esposo, ele entraria na escola com 4 anos, mas eu sentia, né, eu como mãe, sentia a necessidade da socialização com outras crianças, né? Então, eu não bati o pé e falei, ele vai para a escola esse ano, sim, nem que seja no 2º semestre. Aí ele foi para o 2º semestre, né, para a escola. No início foi tudo tranquilo, né? Na escola foi muito tranquilo. Mas aí quando veio, né, o diagnóstico do autismo, foi muito frustrante para mim. Porque a escola começou a relatar dos comportamentos que em casa alguns eu já sabia, né? Alguns comportamentos já sabia, mas outros que apresentou na escola eu não sabia, né? Agressividade, né? Apresentou agressividade logo no início da descoberta do autismo, coisas que ele não havia apresentado antes, começou a apresentar da escola, e uma irritabilidade fora do normal, né? E as noites de sono eram terríveis. E a partir do momento que comecei a usar o óleo de lavanda, ele dormia melhor, acordava melhor, né? E aí, passou um tempinho, veio a quarentena, né? Veio esse período da quarentena. O momento que todo mundo ficou em casa, as coisas ficaram mais difíceis e mais fáceis ao mesmo tempo.
difíceis na questão, né? Acostumado a ir para as terapias, estava numa adaptação, né? Uma nova escola, porque a escola que ele estava, eu e meu esposo, optou por tirar, porque foi uma escola que não nos deu apoio nessa questão do autismo, nem compreender, né? Entender, né, que era um momento diferente, né, que era uma situação diferente para a gente também. A gente ainda estava aprendendo a lidar com aquele momento, né? E, tipo assim, a gente começa a ver o nosso filho com outros olhos. Não é uma criança doente nem nada, mas assim, a gente passa a perceber as dificuldades, né, as necessidades que ele necessita. Na questão da fala, na questão da socialização. Então, foi o momento que a gente decidiu mudar de escola, porque não oferecia para a gente o apoio que a gente precisava naquele momento, que era de sentar com nós dois, o pai e a mãe, e falar, ó, a gente tem visto, né, a necessidade de Átila, a gente está fazendo acompanhamento psicológico, psicólogo, fono, ele tem tais e tais dificuldades. E só veio essa clareza através de mim, porque eu procurei o acompanhamento. Eu que procurei, por iniciativa minha, de ver uma profissional, que foi a neuropediatra, que falou, mãe, seu filho está dentro do espectro do autismo. E aí começou, né, a terapia, né, psicólogo, fono, e já de lá para cá já tem 1 ano. E eu tenho visto muitos progressos. E com os óleos essenciais, eu digo que a fala dele está muito melhor, né? Ele já compreende melhor as coisas. Tá um tagarela, tá falando tudo. A minha patrocinadora, que é Elizabeth, né, e Joás, já tiveram aqui em casa já 2 vezes. E ele é muito exibido, né? Ele é muito exibido. Toda vez que chega alguém aqui, ele fala o que ganhou, o que fez, o que gostou, assim, tá bem falante, sabe? Agora, Gilvaneide, me conte uma coisa. Qual foi Você comentou que você usou o óleo, o primeiro foi o lavanda, né? Foi. E você já viu uma melhora? Foi no. Ele No ficou mais sono. calmo e no sono também? Foi, no sono. E o que você usou para ajudar ele na melhora da fala? A fala foi o DDR Prime. Só o DDR Prime, né? Eu comecei a usar o DDR Prime na linha da coluna. Agora nessa pandemia, né? Que eu comprei o Kit Brasil junto com o DDR Prime. Aí eu fiz um blend para ele com 10 ml, né? Do óleo carreador, do óleo de coco carreador, para 10 gotas, né? Do óleo essencial do DDR Prime. E aplicava na linha da coluna e nos pés. Aí acabou, né? Esse primeiro blend. Depois eu vi uma receitinha do DDR Prime com a Copaíba e o frankincense. E aí eu fiz outro blend, né? Incluindo esses dois, né? Que foi o Copaíba e o frankincense. Nas 10 ml, né? De óleo carreador. 10, no caso. Eu coloquei 10 gotas do DDR, 5 gotas do Copaíba e 7 do frankincense. Bacana. E aí eu faço uso todos os dias. Assim que acorda, abri o olho, eu já tô aplicando na linha da coluna, já tô aplicando nos pés. Aí o bala assim mesmo, porque ele se irrita com muita facilidade. Ele é uma daquelas crianças que eu não sei, né, se é algo que é do autismo, né, ou se é de todas as crianças, mas ele assim, quando quer alguma coisa, se não der, aquela fúria e vem para cima e grita e vem para cima para bater. E aí a gente tem que respirar,
né? Não é Oxigenar o fácil. cérebro para ver o que é que vai, né, se fazer naquele momento. Eu digo, eu tinha ganhado uma misturinha um blend, na verdade, com Balance e com Serenity, que Joás fez para mim na visita do bem-estar, né, na consulta do bem-estar. E aí teve um momento, né, eu estava fazendo uma atividade com ele e ele ficou muito, muito nervoso, muito agitado e veio para cima de mim, começou a jogar as cadeiras, veio para cima de mim me bater. E aí eu abracei, né, eu acolhi, né, que eu tive essa orientação da fono, que acompanha ele. Eu acolhi, dei beijo, aí eu tapiei um pouquinho, fui no quarto, peguei o blend, Balance com Serenity, e apliquei assim na nuca. Foi questão de segundos. 20, 30 segundos, ele já se estabilizou. Se acalmou assim, uma coisa incrível. E eu não fico mais, tenho o Balance com Serenity. Hoje é o meu querido, é o Balance com Serenity. Oi. Opa, deixa... Ah, é ele aí? Vem cá, Cadê amor. ele? Vem cá, É vem a aqui. Átila, né? É a Átila. Oi, Oi. Átila, tudo bom? Tudo bom? Sim, Ah, que lindo! Você tem quantos anos, Átila? Guatemi. Olha, tá um mocinho já, hein? Cadê o papai? Cadê o papai? Vai trabalhar. Oi, gente. Papai foi trabalhar. Lindo. Hoje ele já sabe falar. Ele já sabe falar o meu nome. Ele já sabe falar o nome do pai. Ele já sabe falar. Quer falar também. Já sabe falar a idade dele. Ah, ele é muito exibido, viu? Ai, gente, que lindo! Ele é muito lindo. Ele é muito exibido. Não pode dar ousadia que ele fica aqui se mostrando. Ah, mas isso deve ser uma conquista para você, né? Porque ele não era assim antes e você tá vendo aí como é que eu posso dizer, o progresso dele, o desenvolvimento, né? E me conte uma coisa, para a gente passar para a Keila, para ela trazer o depoimento dela também, como ele reagiu, como foi a aceitação dele na primeira vez? Essa questão sensorial dele é bem tranquila. Ele não tem dificuldade sensorial, não. Tipo, tátil, toque, ele não tem essa dificuldade, não. Assim, em alguns momentos ele tem um pouco de resistência na aplicação. Mas, assim, como já tem tempo, né? Já tem mais ou menos 6 meses que eu faço o uso, ele já está mais flexível. Ele já até pede. Ele já até pede massagem nos pés. Ele já sabe que eu passo nos pulsos, eu passo na barriga, no umbigo, eu passo. Tem vezes que eu vou para as terapias, eu unjo ele todo. Ele vai ungido. Ai, que delícia! Eu passo o infantil, né, para foco, para foco, né, que agora eu não sei, Twix, né? Twix. Me fugiu a memória também o nome dele. Acho que é Twix, eu não sei falar a pronúncia. Mas aí eu aplico nessa região aqui das têmporas, aqui no meio, e aqui na nuca, eu aplico esse foco para foco e atenção. E passo nos pulsos também. Aí na parede não. Passo nos pés o Balance, né? Vai sair todo ungido. E na linha da coluna eu passo o DDR Prime. O blend do DDR Prime. Gente, que maravilha. Saiu conversando, olha, a gente vai ver a titia tal, né? Porque tem que ter toda essa conversa. A gente vai ver a titia Beatriz, né? Que é a psicóloga. Você se comporte, obedeça, porque senão a mamãe fica muito triste e Miguel não vai ganhar presente e papai também não vai ficar triste, né? Tem toda essa conversa. Tem uma preparação, né? Porque, assim, tem que ter esse aviso. A gente não pode pegar a criança de surpresa. Eles são muito focados
não sei se é focados, mas assim, a rotina para eles tem que ser muito certinha, entendeu? Então, um dia antes de sair, né, da terapia, se você for sair, eu aviso antes, para que ele já esteja ali sabendo que ele vai sair ou que ele vai fazer alguma atividade. A gente tem um quadro de rotinas, né? Eu fiz um quadro de rotinas, eu ainda não sigo 100%, mas sempre que é preciso, ó, ele vem aqui, ó. Ai, que massa! Tem a foto dele, o nome, aí tem aqui manhã, tarde e noite. Geralmente ele fica mais focado no horário da noite. Ele já sabe, é certo que depois que toma café, né, depois que janta, vai escovar os dentes, depois vai ler história e depois vai dormir. A Ai. história não fica assim. Tem vez, né, que eu acabo de passar os olhos, com 2 minutos ele já dormiu, nem dá tempo da história. Ele está tão Uau! cansado. Assim, não posso dizer que ele não teve o surto noturno, né? Nessa quarentena, nesse período todo da quarentena, ele já teve 2 vezes, né? O surto noturno. Já, depois de muito tempo de apresentar, ele teve nessa quarentena 2 vezes. O que foi que eu fiz? Né? Eu acolho, né? Que é uma dica das profissionais, é acolher, né? É acalmar, não falar nada, né? No caso, ignorar, né? Aquele momento, aquele surto, né? Que a criança tem, tá gritando, chorando. Acolher, né? E passa os olhos, né? Passa os olhos, faço massagem, dou carinho e com poucos minutos ele dorme. Que bacana, Giovaneide. Eu fico muito feliz. Eu não sou mãe, né? Como eu estava falando, quem estava aqui no início, eu não sou mãe. E eu fico feliz, até emocionada em ver um depoimento esse como o seu, né? Então, parabéns por ter decidido, né, incluir os óleos essenciais na sua rotina, na rotina da sua família. E agora eu queria trazer a Keila para trazer o depoimento dela, trazer a experiência dela. E a gente depois, né, poder aqui, quem tiver pergunta para as meninas, que quiser tirar alguma dúvida com a experiência delas, ou alguém que queira compartilhar. Então, Keila, o palco é seu agora. Oi, Laís, boa noite a todas e a todos. A questão do autismo é muito igual a Giovaneide falou, né? Não é só o filho dela que acontece essas coisas, né? Apesar do autista ser um espectro muito amplo, o meu filho também não aceita não. Quando quer alguma coisa, ele quer aquilo e chora, esperneia, né? Porque não dá. Eu sou mãe de 3 filhos, tenho uma filha de 14 anos, a Fernanda, e tenho um casal de gêmeos, que é a Sofia e o Miguel. Quem está no espectro é o Miguel. A gente descobriu, quando eles fizeram 1 ano de idade, apesar de a gente não poder fazer essa comparação, nem com outra criança, nem com os próprios filhos, né? Mas o Miguel já apresentava algumas características diferentes. O que era? Ele se isolava já, ele não brincava, ele ficava nos cantos da sala, deitado assim, de barriga para baixo. Ele rodava muito a rodinha do carrinho, né? Aquela estereotipia que a criança vira o carrinho e fica lá só focada na rodinha. Ventilador, tudo que rodava ele gostava. Aí, eu comentei com a pediatra, ela encaminhou para a neuro. A neuro fez todos os exames, viu que estava tudo ok, daí encaminhou para uma psicóloga, especialista em autismo, e foi aí que a gente ela fechou o diagnóstico sem dúvida nenhuma, né? A gente se baseou nas características, vários relatórios e tudo mais. Então, o diagnóstico do meu filho veio quando ele tinha 1 ano e 8 meses. Aí foi essa fase de luto, essa fase mais complicada da aceitação e tudo. A própria médica falou que
ele tinha que ir para uma escola para socialização. E de lá para cá oscilou muito. Períodos ele ficava estável, períodos já desregulava totalmente. E no final do ano passado, ele estava num período desse, muito desregulado. Ele estava muito irritado, nervoso. À noite, ele acordava tipo 2, 3 horas da manhã e ficava acordado até 6 horas, sabe? Já estava na hora da gente levantar, eu e meu esposo, e ele ia dormir aquela hora. Então, estava uma rotina bem desgastante. Eu não recebia mais elogios das profissionais que o atendia, né? Principalmente da psicóloga que faz o atendimento todos os dias. Sempre falava, olha, o Miguel não tá legal, o Miguel não teve evolução, né? Então, isso me gerava uma frustração, porque, querendo ou não, a mãe, ela já se sente, já carrega uma culpa por ser mãe, né? E então, às vezes eu acabo me culpando, nossa, onde eu tô errando, né? E tudo mais. Aí, nesse período, ele começou a fazer uma terapia alternativa. E essa terapeuta falou para mim dos óleos essenciais. Só que, assim, passou despercebido, né? Aí veio uma ex-professora do meu filho e falou também dos óleos essenciais para mim. Falei, nossa, não é possível, né? Aí, mesmo sem acreditar ainda, eu comecei a pesquisar. Essa professora, Meire, ela me mandou uma reportagem, e daí eu comecei a pesquisar. Falei assim, nossa, será que é bom mesmo? E aí eu achei o mini curso com a Nanda, né? Aí fiz o mini curso, nossa, foi assim, maravilhoso, esclareceu todas as dúvidas que eu tinha. Aí eu comprei o kit, comecei a usar nele e na minha família inteira, né? Não ficou só no Miguel. Mas aí essa questão da irritabilidade dele foi uma questão assim que melhorou muito mesmo. Por quê? Deu tão certo que ele ficando mais calmo, tendo mais foco, ele evolui na terapia. Porque como a gente sabe, o autismo ele não tem cura, não tem um remédio que o médico vai passar e vai falar assim, seu filho vai ser curado, né? Infelizmente a medicina não chegou nesse nível ainda. E por causa dessa irritabilidade, a neuro dele tinha passado risperidona para ele tomar. Só que eu estava com um pouquinho de receio de dar. Aí coincidiu nessa mesma época que os óleos essenciais entrou na minha casa. Aí depois que eu fiz um mini curso, eu adquiri o kit e comecei a usar primeiro no Miguel. Depois a gente começou a usar em todo mundo. E essa irritabilidade melhorou muito. Eu usei o lavanda para ele dormir, né? À noite eu passava, ainda passo, né? O lavanda, o cedro e o olíbano, o frankincense. Então, isso para ele dormir foi maravilhoso. A irritabilidade, eu uso um creme, que é com o lemongrass e a tangerina. Então, esses dois foi o calmante, assim, para ele, digamos assim, né? Que se fosse para optar hoje, o que ele não pode ficar sem é esse creme, um creme de base neutra, eu fiz com tangerina e o lemongrass. Então, esse creme tem que ser todos os dias. Todos os dias. Se eu fico uns 3, 4 dias sem passar, ele volta, fica mais agitado, mais nervoso. Agora, os outros eu posso, igual, né, a Patrícia também já me orientou, a Nanda, de estar assim, tenho vários blends, mas não usar assim todos os dias. Às vezes eu troco, uso um outro, daí uso 2, 3 semanas, daí volto naquele outro. Então, os outros dá para ir trocando, mas esse da tangerina e do lemongrass não dá para trocar, não. E daí, a partir desse uso contínuo, diário, hoje, principalmente a psicóloga, só elogios, né? A fala tem aumentado, a participação dele assim, nas terapias, toda a estimulação que ele recebe. Ele tem também baixo tônus muscular. Até nisso melhorou. Até nisso deu mais resultado.
porque daí ele tem mais ânimo, disposição para poder fazer a fisioterapia, e daí nisso aumenta o tônus, né? Então tem melhorado assim muito. Uau, Keila. Eu fico muito, como Nanda está falando aqui, eu fico muito feliz também com esses depoimentos. E como foi a reação, né, vamos dizer assim, dele quando você usou o primeiro óleo essencial? Qual foi o primeiro óleo essencial que você usou? Assim, você falou, não, esse vai ser o primeiro. E como foi que ele reagiu? Como foi a aceitação, vamos dizer assim, né? Então, como eu falei, o autismo ele é um espectro, né? Já o filho da outra mamãe, ele não tinha problema sensorial. O meu tem muito problema sensorial. Tinha, né? Hoje não tanto. Mas ele gosta do toque forte. Então, né, nesse aplicar, o primeiro que eu apliquei nele foi o creme da tangerina e do lemongrass. Sempre passo na sola dos pés, é o local que eu mais uso nele, na sola dos pés. Então, foi esse creme. Então, assim, apertando bastante, passando no pezinho, ele adora. Adora, adora. Então, já tem aquela rotina, não acha ruim de passar. E a irmãzinha dele também, né? Se eu for contar todo o depoimento aqui, vai a noite inteira. Mas a irmãzinha dele tinha muito problema respiratório. E eu fiz uma diluição com o Brief. E assim, ela passou esse ano até agora sem precisar em nenhuma consulta, sabe? Então foi assim, espantoso pra gente, porque ela tá muito bem. E ela cobra. Ela fala, tá na hora do meu olhinho. Ai, que delícia, gente. Isso é maravilhoso. Então eu falo, se a gente esquece, ela lembra. Então não tem como esquecer. Não, isso é maravilhoso, né? Eu acho que, de modo geral, eu fico muito feliz e grata de ver, né? Primeiro, vocês terem aceitado o meu convite, né? Assim, e aí, vamos? Prazer. E com certeza tem outras mamães que talvez, né, Keila, você precisou aí de vários sinais do universo, né? Vamos dizer assim, eu acredito muito na lei da atração, então eu tava ali, Keila, olha eu aqui, os olhos, né? Keila, eu tô aqui. E até que você conheceu através do nosso mini curso, né? Eu não lembro se Gilvaneide também conheceu através do mini curso ou se foi por outro meio. Mas eu tenho uma pergunta e eu queria abrir aqui para. Estou vendo que tem muitas mamães, né? Aqui, não sei se todas são mamães, mas muita mulherada aqui. E eu queria saber de vocês duas. Quais são as formas de uso que vocês usam neles? É mais tópico? Usa aromático? Como é essa forma de uso? Ou usa todas as formas? Olha, Pode falar, Keila, pode falar. Pela idade, eu não dou para ele tomar, né? A ingestão não uso. Eu uso o tópico e uso o aromático. Toda noite eu coloco no difusor. Sempre vou trocando óleo, né? Alguma noite lavanda, o cedro e frankincense. Vou trocando cada noite, coloco um. Mas sempre o aromático e o tópico. Na sola dos pés é onde eu mais passo. E você, eu falando aqui, meu microfone desligado, né? E você, Gilvaneide? Eu passo na sola dos pés, né? Faço aplicação na sola dos pés. Eu passo nos pulsos, né? Eu passo na região da nuca, aqui na região do pescoço. Tem vezes que eu passo atrás das orelhas, eu passo atrás das orelhas. Nas têmporas, eu aplico nas têmporas, nessa região aqui. Aí faço massagem aqui na região da sobrancelha. Passo também na região da barriga, do umbigo, assim, na região da barriga. Tem vezes que eu passo atrás dos joelhos, né? Passo atrás dos joelhos, atrás dos joelhos. E na região da coluna, pé, coluna, têmporas, barriga, tudo que for para deixar ele ungido.
Você usa de todos os cantos. Se tem É, lugar, sem passar, você vai lá, não, volta aqui que precisa passar, né? é. Ai, Hoje que mesmo, maravilha. hoje mesmo, é, fui para terapia, daí hoje foi fono. Tá, para não Foi doer a garganta. fono hoje. E aí, Senta aí. ele fez as atividades tranquilo, né? Mas aí, na hora de ir embora, ficou irritado. Muito nervoso, porque queria um brinquedo. Aí, eu não tinha ungido ele hoje, né? Eu já tinha passado o para foco, né? Atenção. E aí, eu saí com ele de lá irritado, né? Bem irritado. Mas também não reclamei com ele, eu não chamei, não briguei, no caso, né? Eu deixei ele reclamando, ele brigando. E aí, o que é que eu fiz? Eu sempre saio com um óleo na bolsa. Tinha levado balance puro, né? Aí eu falei, meu Deus, se eu não fizer alguma coisa, vai ser meia hora, uma hora de escândalo, né? De birra e se jogar no chão e fazer aquele espetáculo. Aí eu peguei, passei o balance aqui nessa região, né? E pedi para ele respirar. Respira, calmo, fique calmo, olha o que você quer. E aí, com 5 minutos, né? Ele se acalmou. Eu falei, vamos comprar um picolé? Miguel quer um picolé, né? Porque o nome dele é Átila Miguel. Aí a gente foi, comprou picolé. Ele ainda tentando, né? Ficar irritado, né? Ele tentando manter a irritação. Só que aí, né? O balanço já tinha dado uma equilibrada. Aí ele começou a chupar picolé e esqueceu. E agora de noite, antes, né? Eu não entrei antes porque ele estava aqui muito agitado. Ele estava assistindo, né? E ele fica na frente da TV, assim, correndo para um lado para o outro, gritando. E aí eu peguei o balance com o frankincense e passei nessa região aqui, ó, nesse instante. Eu acho que é a região que eu sempre lembro, é mais fácil de aplicar. Aí eu passo logo aqui na nuca e nos pulsos. É onde eu passo. De princípio, é nos pulsos e na nuca, que é mais Um fácil. outro óleo que eu utilizo também é o Zengeste, que daí eu passo no abdômen, porque o meu filho ele tem o intestino muito preso. E aí é uma outra coisa também, ele tomava uma medicação para poder soltar o intestino todos os dias. Depois que eu comecei a usar o Zengeste, ele parou com essa medicação e eu uso só o Zengeste, nem preciso passar assim todos os dias. Uau, incrível, viu, meninas? Incrível, incrível. Eu tô impactada com o depoimento de vocês, né? Que vocês compartilham comigo, né, ali na nossa conversa no WhatsApp, mas ouvir é diferente, né? E eu queria saber se a mulherada que está aqui se tem alguma pergunta para fazer para as meninas, se quer trazer alguma coisa. Eu estou vendo aqui várias pessoas comentando que os depoimentos são incríveis, então acredito que está todo mundo muito impactado realmente, né, com o resultado de vocês. Eu sei que Nanda está por aqui. Nanda quer falar alguma coisa? Amanda ligou. Laís, Aí. eu queria dar uma dica para as mamães. Primeiro, falar que, nossa, eu fiquei também igual você, é muito emocionante, né, ouvir, porque é uma coisa assim que a gente sabe que é muito complicado, né, que nem todo mundo, igual falaram sobre a escola, né, a mãe do Miguel falou sobre a escola, que eles tiveram que trocar de escola, porque a professora não tinha tanta didática, né, e é uma situação assim que tem que ter bastante paciência, bastante didática. E eu sou aromaterapeuta, né? Então, nos cursos, as professoras, elas sempre falam sobre óleos essenciais na relação do autismo, né? De todo o espectro, porque é uma coisa que tem bastante gente querendo saber mais, vindo atrás, né? Então, ela é uma coisa que, assim, sempre acabam comentando bastante. E um óleo que elas sempre falam, assim, os 2 cursos que eu já fiz e outras terapeutas ocupacionais que eu conheço, que elas sempre comentam,
é o vetiver. Doida pra Sempre concluir. falam assim, porque Tô o vetiver... doida. Então, porque, assim, há uma terapeuta ocupacional, que até a gente viu uma palestra com ela sobre autismo, ela falou que é a questão do foco, né? Porque não é legal a gente oferecer o alecrim por conta que geralmente as crianças que estão dentro do espectro, elas têm uma probabilidade maior de ter, por exemplo, convulsão e tal. E o alecrim, ele acaba desencadeando, é um dos contras do alecrim, né? E aí o vetiver é legal porque ao mesmo tempo que ele acalma, ele oferece o foco e a concentração. Então ele, assim, estabiliza, mas ele também deixa a criança focada, né? Enfim, a pessoa focada. Eu, particularmente, nunca usei o vetiver, ainda não tive a oportunidade de usar, mas é um óleo que eu sempre escuto falar sobre a questão do autismo. E aí, quem quiser fazer o teste, quem já usa, né, o DDR também, a gente conhece uma pessoa, até o Victor, que ouviu o depoimento, que ela usa o DDR na filha dela, se não me engano, e ela sentiu melhora também. Então, esses dois eu escuto falar bastante. Não sei se alguém, eu acho que quem que tá falando? A Gilvaneide, não sei se foi ela que falou do vetiver. Mas, assim, eu acho que vale a uso pena. no Miguel, eu uso o vetiver, o copaíba e o frankincense. O copaíba é meu óleo preferido, né? Porque ele ajuda em tudo, mas, assim, o vetiver é o disparado que eu mais escuto falar. O copaíba, por sinal, eu vi depoimentos de muitas mães falando que só com o copaíba, né, com o uso do copaíba, o filho voltou a falar, por exemplo, né? Voltou não, desculpa, começou a falar. E aí depois foi incluindo outros óleos essenciais, né? Então, é porque a gente tem aquele negócio, né, Amanda, né, meninas, que cada um vai reagir de um jeito, né? Sim. Nós somos seres, cada um aqui, ó, eu, Keila, a Gilvaneide, a Amanda, nós somos pessoas diferentes, então cada um vai ter uma reação com óleo essencial, né? Então, eu vi um depoimento muito bacana sobre o copaíba, que por sinal, né, eu convidei a Amanda, nós vamos falar sobre os poderes da copaíba semana que vem, que ela é uma apaixonada, eu também sou, mas essa menina é uma apaixonada pelo copaíba, e aí nós vamos falar sobre o copaíba semana que vem. E, enfim, né, são milhares realmente de óleos essenciais. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer trazer? O copaíba ele é muito comparado com o cannabis, né? O óleo da maconha para o autismo, né? Daí eu assisti um vídeo que vocês falavam não vou saber os nomes certinho, sem problema, mas que compara mesmo os neurotransmissores, né, da copaíba. Isso. E aproveitando, tá, gente, que 1 hora certinho, né, porque eu sei que as mamães aí, os filhos estão aí, eu tô ouvindo o barulhinho dos filhos, então eles devem estar aí querendo vocês, né? Para quem ainda não conhece os óleos essenciais e querem começar a utilizar os óleos essenciais, 2 coisas. Primeiro, nós temos um mini curso gratuito pelo WhatsApp, tá? Então, fala com a pessoa que te convidou para esse bate-papo, que ela vai poder te orientar, tá? A segunda coisa é, se você já quiser assim, eu falar assim, eu comigo, com a Amanda, a Gilvaneide, Keila, a Nanda, falar assim, eu quero comprar o meu kit, eu quero começar a utilizar. Temos um brinde especial esse mês de agosto, que é justamente a copaíba, tá? Para quem começar a utilizar. Então, quem quiser saber mais, chama a gente, que a gente vai estar orientando, tá? E a terceira coisa é que eu vou dar um brinde. Então, vocês que estão aqui, que querem um e-book, como utilizar os óleos essenciais em autistas, me chama ou fala com a pessoa que te convidou, que ela vai ter acesso também, tá? Eu fico muito grata, muito feliz. Teve um momento aqui que eu tive que me segurar, né, para não cair em lágrimas aqui, porque eu fico feliz em ver o poder dos óleos essenciais nesse universo que eu comecei a estudar por causa de vocês, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade
E vamos, né, usar esses óleos essenciais, ver mais vidas transformadas, mais mamães, assim, com esses depoimentos lindos, né, que eu tenho certeza que se vocês pararem agora e lembrarem, né, eu acho que vocês dois têm uma média de 1 ano, 6 meses que utilizam os óleos essenciais. Se vocês pararem e fazer uma reflexão, meu Deus, como meu filho se transforma, não só o filho, né, mas todo mundo dentro de casa. Por exemplo, aquela trouxe o depoimento da outra filha dela. Eu também sofro de sinusite e rinite. E, meu Deus do céu, sem comentários, né? Então, fica aqui meu convite para vocês que ainda não conhecem. Para vocês que já conhecem, usem mais, compartilhem mais. Eu quero ouvir mais depoimentos, né? Não sei se... Eu acho que Nanda não está por aqui. Não sei se ela quer falar alguma coisa, né? Mas, enfim, pessoal, gratidão, tá? Gratidão mesmo por esse tempinho que vocês dedicaram. Estamos à disposição e vamos marcar depois outro bate-papo, né? Que estão vindo novas mamães aí com novas experiências. Aí, Nanda tá dizendo que tá voltando, tá no carro. Tranquilo, Nanda. Com outras mamães que estão vindo aí, né? Trazendo... utilizando os óleos essenciais. Então, em breve, nós vamos ter mais mamães aqui para compartilhar, para a gente conversar, né, sobre o uso dos óleos essenciais. Então, gratidão. Mais alguém quer falar alguma coisa? Tá todo mundo assim, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu vi a pergunta. Tá gravado sim, tá? Aqui, quando finalizar. Laís? Oi, pode falar. Só para pedir para deixar gravado. Era isso que eu ia falar agora. Tá gravando sim, então depois eu vou subir lá no meu canal do YouTube e compartilham com as pessoas que estão aqui, tá bom? Então é isso. Beijo, meninas! Beijo. Obrigada, foi um prazer. Prazer foi meu.